Olá, muito bom dia, sétimo ano A, tudo bem? Vamos iniciar uma aula muito importante agora sobre como fazer uma boa redação. Nós já estudamos esse conteúdo, vamos fazer uma revisão. Então, o nosso tema hoje é como fazer uma boa redação. Mas, pessoal, para fazer uma redação, o que é que nós precisamos? Primeiro, nós temos que saber ler, não é isso? Depois, nós temos que fazer um rascunho. Então, para fazer uma boa redação, a primeira coisa que eu vou fazer, pegar uma caneta, um rascunho e tudo que vier na minha mente eu vou colocar nesse papel. Agora, professor João Rodrigues, mas o que vai numa redação? Uma redação é como se fosse o nosso corpo. Nosso corpo não tem a cabeça? Tem ou não tem? Não tem o nosso corpo? Não tem os nossos pés? A redação é da mesma forma. Tem a introdução, que é como se fosse a nossa cabeça. Tem o desenvolvimento, que é como se fosse o nosso corpo. E tem o fechamento, que é como se fosse os nossos pés. Uma redação que tem a introdução maior do que o desenvolvimento está errada. É como se fosse o nosso corpo. Já pensou se o nosso corpo fosse maior que a nossa cabeça? Ia ser correto? Não. A redação também é dessa mesma forma. Então agora nós vamos aprender como de fato estruturar uma redação. Como fazer a introdução, o desenvolvimento e o fechamento. Introdução. Introdução é um parágrafo de 2 a 3 frases apenas. Na introdução, a gente só põe nela o básico, dizendo o que vamos falar na redação. Tudo o que nós vamos falar na redação, nós vamos colocar na introdução. Porque vai ser aí que vai chamar a atenção do leitor, ou seja, do professor que vai corrigir a redação de vocês. Então, é importante a gente cuidar e fazer com muita atenção a introdução. Mas eu fiz a introdução, o que eu vou fazer agora, professor? Vou fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento pode conter de 2 a 4 parágrafos. É nele que a gente vai argumentar, discutir o tema da redação. Ou seja, no desenvolvimento, nós vamos argumentar, vamos discutir o tema que nós estamos falando. Ok? Mas eu fiz a introdução, fiz o desenvolvimento, eu tenho que terminar a redação, não tenho? Então, para fazer o fechamento, nós devemos construir um parágrafo. Ou seja, um parágrafo com 2, 3 ou 4 frases. Esse parágrafo, ele é um fechamento do texto. Nesse caso, esse parágrafo aqui é o fechamento do nosso texto. Ou seja, uma redação, ela tem que ter início, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e fechamento. A introdução deve ter no mínimo, ou melhor, na verdade no mínimo não. A introdução deve ter apenas um parágrafo. O desenvolvimento pode ter de 2 a 4 parágrafos. E o fechamento deve ter apenas um parágrafo. Ou seja, uma redação de qualidade, ela deve ter, no máximo, 6 parágrafos. E no mínimo, 4 parágrafos. Se a redação de vocês tiver menos de 4 parágrafos ou mais de 6 parágrafos, ela está fora da regra, do padrão. Então, não será uma boa redação. Daí, é importante, quando fizermos tudo isso aqui, que nós estivermos organizados esses parágrafos, é a hora de a gente corrigir, né? Fazer a correção ortográfica, colocar os pingos nos is. Aí é nesse momento que nós vamos cuidar para fazer todas as correções. Na hora do rascunho não tem que se preocupar. Tudo que vier na cabeça vocês vão colocar, ok? Mas continuando a nossa aula, no final quero fazer uma revisão com vocês, mas eu quero continuar aqui. Para fazer a introdução, nós precisamos responder a seguinte pergunta.
Ou seja, para fazer a introdução da minha redação, eu tenho que responder uma pergunta. Qual que é essa pergunta? É a seguinte pergunta: o que eu penso sobre isso? Se você vai falar sobre o direito da mulher, então você vai responder a seguinte pergunta: o que eu penso sobre o direito da mulher? Respondendo essa pergunta, você tem um parágrafo. Esse parágrafo é a introdução, que é o parágrafo que deve ter de 2 a 3 frases apenas. Não pode ter somente uma frase e não pode ter mais de 4 frases. Então, respondendo essa pergunta, nós temos a introdução. Ok, professor, mas e agora? E para fazer o desenvolvimento? O desenvolvimento, como já falei com vocês, ele pode ter de 2 a 4 parágrafos. A cada parágrafo, para fazer um parágrafo, você tem que responder uma pergunta. E aí, anotem aí. Para fazer um parágrafo, para fazer o desenvolvimento, nós devemos responder a seguinte pergunta. Primeiro, como posso provar isso? Você vai falar sobre a mulher, não é isso? O nosso tema. Então, como é que eu posso provar esse assunto que eu estou falando aqui sobre a mulher? Respondendo, você tem um parágrafo. Para fazer mais um outro parágrafo, eu posso responder e devo responder a seguinte pergunta: quais as causas disso? Ou seja, quais são as causas que provocam isso que você falou lá? A sua ideia, não é a minha, né? Quais são as causas disso? Feito isso, fizemos o segundo, respondendo essa pergunta, nós fizemos o segundo parágrafo da nossa redação. Podemos ter ainda mais 2 parágrafos. Ou podemos parar por aqui, mas podemos ter mais 2. Então, vamos fazer mais um parágrafo. Quais as consequências disso? Quais são as consequências sobre esse assunto que nós estamos falando? Respondendo essa pergunta, nós teremos o terceiro parágrafo. Aí, nós podemos fazer mais um para o desenvolvimento. Que aí nós temos aqui mais 2 perguntas. Como isso acontece? Ou de que forma posso realizar isso? Então, você vai responder essa pergunta. Fazendo isso, então, você tem mais um parágrafo construído na sua redação. Ok? Mas, professor, e para fazer o fechamento? O que nós precisamos? Para fazer o fechamento de uma redação, nós devemos responder a seguinte pergunta: que lição pode ser tirada disso? Disso o quê? Do assunto que nós estamos falando. No caso aqui, do tema que nós estamos discutindo sobre a mulher. Qual é a lição que nós podemos tirar desse tema? Essa resposta vai ser um parágrafo. E esse parágrafo vai ser o fechamento da nossa redação. E esse último parágrafo, ele deve ter de 2, 3 ou 4 frases apenas. Não pode ter menos de 2 frases e nem mais de 4 frases. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer uma revisão para encerrar a nossa aula. Depois nós vamos para a parte prática. Eu gostaria de perguntar para vocês o que deve conter uma redação. Eu já disse que a redação é como o nosso corpo. Nós temos a cabeça, o corpo e os pés. Laís, responde essa pergunta para nós. O que nós devemos ter numa redação? Ou seja, o que vale uma redação, no geral? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. Introdução, desenvolvimento e o fechamento da redação. Thalia, você poderia falar para nós... Oh, desculpa, Thalita, você pode falar para nós o que deve conter na introdução de uma redação? Um parágrafo de 2 a 3 frases, pelo básico, dizemos o que vamos falar na redação. Na introdução. Ok. E nós temos uma última pergunta. Para fazer o desenvolvimento, nós devemos responder quais perguntas? Maria Fabiane. Maria Sabiane. Como posso provar isso? Quais as causas disso? Quais as consequências disso? Como isso acontece? E de que forma posso realizar isso? Muito bem, para encerrar a nossa aula, eu quero convidar vocês para ler comigo aqui agora, tá bom? Ler aqui essa aula. Primeiro, vamos lá.
Como fazer uma boa redação? Introdução? Não, tá fraco. Introdução? Desenvolvimento? E o fechamento? Muito bem. E para fazer a introdução, nós devemos responder quais perguntas? O que eu penso sobre isso? Oi? O que eu penso sobre isso? E para fazer o desenvolvimento, quais são as perguntas? Como posso provar isso? Quais as causas disso? Quais as consequências disso? Como isso acontece? De que forma posso realizar isso? Ok. E para fazer o fechamento de uma redação, qual é a pergunta que eu devo responder? Que lição pode ser tirada disso? Muito bem. Uma salva de palmas para você, gente. Valeu. Pessoal, o objetivo da aula dessa gravação foi, valeu, né? Nós gravamos, vamos ver como é que ficou, se ficou legal ou não. Se ficar legal, eu vou mandar as professores, se não, eu vou arquivar. Tá bom? Não vai dar para fazer a correção da outra parte, não terminar, viu, gente, da sua redação, mas eu quero que vocês, agora, com o notebook, eu quero que vocês pesquisem aí, né, como fazer uma boa redação, tá? Aproveitando